Boa tarde, bem-vindo, pessoal, à nossa aula sobre a reforma tributária. Nós agradecemos a todos que estão aqui. Estamos com a sala cheia, né, Fernanda? Hoje a nossa missão aqui é trazer clareza, segurança e, acima de tudo, estratégias práticas sobre como a reforma tributária vai impactar o seu caixa, seus contratos e seus preços. E mais importante ainda, a gente vai mostrar como você pode se adaptar para proteger o seu negócio e até transformar essas mudanças em vantagens estratégicas antes que a reforma entre em vigor. Ao longo dessa aula, gente, vocês vão entender exatamente o que vocês precisam para se manter seguro financeiramente diante dessa onda que está vindo da reforma tributária. Eu, particularmente, hoje sou uma entusiasta da reforma, né? Quem se preparar agora vai evitar as armadilhas e aproveitar as novas oportunidades que vão surgir com a reforma. Então, gente, este é o momento de estudar sobre a reforma. Mas quem é você? Eu sou a Sheila Santos. Eu sou advogada da área tributária, gente, há mais de 20 anos. Eu estou brincando nesse play aí do direito tributário, do contencioso tributário, do preventivo tributário há bem mais de 20 anos. Eu nem lembro quantos anos fazem. Eu fui head de tax de algumas empresas multinacionais, passei por Big Four e hoje eu tenho um escritório de consultoria tributária que atende empresas de diversos setores. Então, gente, eu tenho experiência. E eu, com mais de 20 anos de experiência, ajudando as empresas a otimizarem sua saúde financeira e se adaptarem às mudanças tributárias, eu já vi empresas enfrentarem situações desafiadoras e sei exatamente como se posicionar para superar as dificuldades e transformar as mudanças com essas oportunidades. Gente, eu sou do tempo do SPED e eu não estou aqui sozinha, eu estou aqui com a Fernanda. Nós vamos nos dividir nessa aula gratuita, porque o objetivo aqui é compartilhar conhecimento. E eu quero que você se apresente, Fernanda, para a turma aqui, porque a sala está cheia, te conhecer também. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Fernanda Vaz, eu também sou especialista em direito tributário, tenho mais de 10 anos em atuação na área. Eu ajudo os negócios a se adequarem com segurança e clareza na parte tributária. Também trabalho com planejamento preventivo tributário, tenho uma empresa que faz isso, né? E juntas aqui nós temos mais de 30 anos de experiência, né, Sheila? Por isso que a gente resolveu estruturar essa aula, porque é muito importante essa parte da reforma, ela está aí, ela está batendo na nossa porta. Ano que vem já começam as implementações, né? Então, o nosso foco hoje é justamente ajudar você a evitar esses riscos e garantir que vocês aproveitem o máximo desse momento, tá? A gente sabe que a reforma tributária ela traz várias incertezas, e sim, nós já estivemos no seu lugar, lidando com todas essas dúvidas e inseguranças, mas estamos aqui para que você não tenha que enfrentar esse desafio sozinho. Por que, que é tão importante, gente, essa aula? Por que é tão importante falar da reforma tributária? Pessoal, hoje a gente vai falar da PLP 68. A gente tem aí emendas constitucionais, a gente tem a PLP 68, então a base da reforma tributária ela já está feita, ela já está colocada. É claro que nós vamos ter aí e leis complementares ainda, leis ordinárias, várias discussões, mas a base ela já existe. Ela vai começar no ano que vem, ou seja, daqui um mês e pouquinho, tá? E com essas novas regras tributárias, muitas empresas vão ser impactadas diretamente nas operações financeiras, desde o cálculo do IVA até adaptação em contratos na gestão do fluxo de caixa. Para vocês terem uma ideia, só a implementação do IVA já traz mudanças drásticas em como que os impostos serão distribuídos entre os estados, os municípios, a União. A gente sabe que o impacto não vai ser só para quem paga, vai ser também como paga, aonde paga, e não estar preparado pode significar sérios desafios no fluxo de caixa e até problema de conformidade fiscal. Fiquem ligados nisso daí, gente. A gente vai falar isso nessa aula.
essa questão da conformidade fiscal, porque a gente sabe que 90% das empresas não andam corretamente no Brasil, e com a reforma isso vai ser muito perigoso para a sua empresa e para os seus clientes também. Então, o nosso objetivo hoje é que você saia daqui com clareza, sabe cada passo necessário para que não para poder se adaptar, né? E proteger o seu negócio e do seu cliente de qualquer surpresa. A gente vai mostrar exatamente que poucos empresários sabem sobre como transformar essa reforma em uma oportunidade de crescimento, tá? Então agora, sem Vamos para enrolação, a vamos aula, lá, então. vamos para a Vou aula. compartilhar aqui a apresentação, então, para a gente iniciar. Para começar, com as novas regras tributárias, muitas empresas vão ser impactadas diretamente nas operações financeiras. Desde o cálculo do IVA-DU até a adaptação em contratos, gestão no fluxo de caixa. Para vocês terem uma ideia, só a implementação do IVA traz mudanças drásticas em termos de impostos, tá? Que serão redistribuídos entre estados e municípios. Isso vai ser uma diferença drástica do que a gente tem hoje. A gente sabe que o impacto não vai ser só no que você paga, mas aonde e como se paga isso, né? Então, não estar preparado significa sérios desafios no fluxo de caixa, até problemas na conformidade fiscal. Então, nosso objetivo hoje é que você saia daqui com clareza sobre esse passo a passo que é necessário para se adaptar a essas mudanças. A gente vai mostrar exatamente que poucos empresários sabem sobre transformar esta reforma em uma oportunidade de crescimento. Isso é muito importante. Então, vamos lá, gente. Sem muitas enrolações, vamos começar a falar sobre essa aula. Sheila, você passa para a gente? Passo. Vocês estão vendo já direitinho a apresentação, né? Maravilha. Bom, pessoal, eu vou falar da PLP 68, como eu falei agora há pouco, né? Esse daqui é a carinha do IVA Duo. O que é o IVA? Eu vou falar um pouquinho das nomenclaturas aqui, e eu sei que tem muita gente que já é da área, tem gente que não é, então eu vou ter que fazer um negócio um pouco mais simples, tá? IVA é o Imposto sobre Valor Agregado, é um imposto novo que é da PLP 68. Esse imposto, na verdade, ele vai unir o PIS, o COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS. Olha só. Por quê? Porque a gente vai ter uma união. Por que chama dual? Porque ele vai ter união de todos esses tributos e ele vai ter competências diferentes, tá? A gente vai ter a contribuição sobre bens e serviços, que é a CBS, então ele vai ficar com essa carinha aqui. A CBS, ela é de competência da União, certo? Então, ela vai ser destinada à União. E a gente vai ter o IBS, que é o Imposto sobre Serviços, que vai ser distribuído em competência compartilhada entre os distritos dos municípios, Distrito Federal, os municípios e os estados. Por isso que ele chama dual. Por quê? Porque ele está junto em ele juntou dois tributos. Então, o IVA é a junção do CBS e do IBS. E depois a gente abre para perguntas, tá, pessoal? E a gente também vai ter o IS, né? Que é o imposto seletivo, que é aquele imposto que todo mundo fala sobre o imposto do pecado. Eu vou falar um pouquinho do IS para vocês, rapidinho, porque ele vai mudar bastante coisa, tal, mas acho que os pontos principais a gente consegue levantar aqui. O imposto seletivo, ele vai ser federal e ele vai ser objeto também da avaliação quinquenal sobre a efetividade em desestimular o consumo de produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, ele vai ter um caráter extrafiscal, por isso que a gente fala que é o imposto do pecado, porque são produtos que, teoricamente, são produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. O que é extrafiscal? Extrafiscal significa que, além da função arrecadatória que ele tem, ele também tem a função de educar, certo? Então, a gente tem aí imposto sobre os cigarros e etc. Ele não está sujeito à cumulatividade, isso é muito interessante. Por quê? Porque significa que ele vai incidir somente uma vez sobre o bem, tá?
Isso é uma coisa boa para quem vende, para quem trabalha com esse tipo de produto, né? Porque você não vai ter aí uma cadeia de tributação, certo? E essa lista, ela vai ser taxativa. Então, assim, o que não estiver na lei não vai ser taxado, certo? Então, esses produtos, eles vão estar na lei e eles vão ter os seus NCMs colocados na lei. O que que é NCM, pessoal? São os números do Mercosul que todos os produtos possuem, tá? Então, pelos seus NCMs, a gente vai ter aí a incidência dessa taxa do IS. Tá? Além disso, ele não integra a base de cálculo do ICMS, do IBS, do CBS, do próprio IS quando tem a operação. Isso também é bom. Por quê? Porque a gente não vai ter recolhimento quando ocorrer a operação. É só quando você tem uma vez, você vai ter a tributação sobre esse produto e acabou, tá? Lembrando, né, E o Fê? negócio. Lembrando que, gente, o IPI vai ficar com a alíquota zero nesse Calma, a gente vai período. chegar lá. A gente vai chegar lá. Então, assim, ele não vai ter uma alíquota fixa, né? Os bens e serviços, eles vão ser selecionados. Por que, que não vai ter uma alíquota fixa? Justamente pelo caráter extra-fiscal. Então, assim, aqueles produtos que são mais prejudiciais, eles vão ter uma alíquota maior, e aqueles produtos que são considerados menos prejudiciais, eles vão ter uma alíquota menor. Então, ele não tem uma alíquota fixa, né? Vamos pensar aqui, eu vou dar alguns exemplos do que vai sofrer a incidência deste tributo. Veículos, embarcações, aeronaves emissoras de poluentes. Só que aqui tem uma coisa, gente, exceto caminhões. Olha que interessante. Caminhões. Ah, mas caminhão também não polui? Polui, mas a gente sabe que se caso esse imposto fosse colocado a mais em questão dos caminhões, gente, a gente ia ter aí um aumento muito grande da questão dos produtos para o consumidor final, né? Então, os caminhões foram retirados na lei ali, na PL, ele foi retirado como incidência desse imposto. Produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas e bem minerais extraídos. Os bem minerais, eles vão ter teto de alíquota 1%, tá? Claro, porque o Brasil, ele é um dos maiores exportadores de bens minerais do mundo, né? Então, a gente não tem também como colocar um tributo muito acima disso. Aí o que é interessante é que é o seguinte: o IPI, como a Sheila estava falando, hoje é como se fosse uma substituição do IPI aí, o IS, né? O IPI ele vai ser totalmente extinto na reforma tributária, exceto por produtos que tenham industrialização incentivada na Zona Franca de Manaus, certo? Por quê? Porque eles querem que continue, claro, a competitividade dos incentivos da Zona Franca de Manaus. E os benefícios fiscais do IPI, que são atualmente concedidos para plantas automobilísticas na região norte, nordeste, centro-oeste, eles vão ser prorrogados até 2032. Só que tem um porém. Diferente do que a gente tem hoje, este benefício ele vai ser exclusivamente para automóveis descarbonizantes, como veículos elétricos, movidos a biocombustível. Então, o benefício estabelecido na forma de crédito, né, que a gente vai ter aí da CBS, desculpa, ele vai ser reduzido a 20% ao ano entre 2029 e 32. E ele vai ser aplicado a veículos descarbonizantes. Gente, isso é muito interessante porque assim, ó, vai fazer com que essa atividade cresça muito no Brasil, certo? Sheila, você está compartilhando sua tela do WhatsApp. Ah, Volta perdão, para nossa gente. apresentação. Desculpa. Aí. Então, assim, o IS, ele vai ter um caráter extra-fiscal, ele vai ter um caráter educativo, e o que é interessante é que alguns tipos de benefícios vão ser concedidos na questão dos automóveis, né? Então, a gente vai ter aí um aumento, é um incentivo para esse tipo de atividade, né? Então, quem trabalha com isso aí é muito importante fazer um planejamento tributário, gente, porque vai ter benefícios, a gente vai conseguir fazer um cálculo aí para ajudar essa atividade. Voltando lá, Passa? vamos, pode passar. Tá. Bom,
A incidência do IVA dual, ela é ampla, né? A todas as atividades econômicas, como bens e serviços tangíveis e não tangíveis. O que é tangível? É aquilo que você consegue mensurar, aquilo que você consegue pegar, né? E intangível, inclusive importação e economia digital. Então, eles estarão sujeitos ao IVA. Gente, uma coisa que vem aí diferente é que o IVA ele vai incidir também sobre os direitos, tá? Então, a gente vai ter aí um imposto sobre os direitos, por exemplo, dos bens imóveis, sobre a dação em pagamento, sobre a transação, né, que você tem de direitos, tá? Então, ele também vem. Então, isso é uma coisa nova. Ele não vai incidir sobre a exportação, tá? Mas ele vai incidir sobre a importação, certo? E ele vai ter um destaque por fora. Ele não vai compor a sua própria base de cálculo. É o fim da técnica do gross up. O pessoal aí que faz investimento sabe o que é isso, né? Quando a gente coloca uma alíquota, vamos dizer, que não existe em produtos que não existem para ser cobrados no IR, né? Para fazer investimentos, isso não vai mais acontecer. Então, não vai compor a sua própria base de cálculo, tá? E a gente vai ter a exclusão do cálculo da CBS e do IBS no ICMS, ISS, como eu tinha falado. Esse tributo ele não vai incidir sobre a base de cálculo dos outros tributos, né? E isso é bom, obviamente, porque você imagina, se a gente tivesse o IVA na base de cálculo de PIS, COFINS, ICMS, imagina quanto que não ia chegar esses tributos, né? Então, assim, no período de transição, a gente vai ter um rebaixamento da alíquota de ICMS, ISS, PIS e COFINS e um aumento progressivo do IVA do. Pode passar, Xelita. Bom, uma coisa interessante é que a gente vai ter aí o princípio do destino, tá? O que é o princípio do destino? Ele vai ser, a alíquota dele vai ser sobre o destino final. Então, a gente vai ter aí o fim da guerra fiscal. Então, é muito fácil você saber quanto que você vai pagar de IVA. Por quê? Porque é onde vai ser o destino final. Então, se chegou, eu estou mandando meu produto para Mato Grosso, eu vou olhar a alíquota do Mato Grosso e eu vou saber quanto que vai custar. Aquela coisa de, eu tenho que fazer a diferença entre ICMS, vai ter DIFAL, não vai, etc., acabou. O fim da guerra fiscal, isso é interessante, porém, né, existem diferentes entendimentos sobre isso. Eu, particularmente, não acho legal ter o fim da guerra fiscal, porque quando a gente fala de guerra fiscal, a gente sempre acha que parece uma coisa ruim, né? Mas não é. A gente sabe que isso não é uma coisa ruim, que a guerra fiscal, na verdade, ela é ótima para os empreendedores, para as empresas e para o próprio Estado. Porque você pensa assim, eu tenho uma empresa em São Paulo, certo? E daí eu fiz um planejamento, descobri que existe benefícios fiscais no Amapá para minha empresa, né? E que meu ICMS ele vai passar de 14% para 2%. Então eu tenho aí, faço todo um planejamento, entendo que a logística vai deixar o meu produto mais competitivo, porque eu vou conseguir abaixar o valor dele, certo? Porque a incidência de tributação é menor. Legal, eu vou levar minha empresa para o Amapá. Agora pensa assim, se a gente tiver um tributo único em todos os estados, eu vou levar minha empresa para o Amapá? Eu não vou. Então tem muitas regiões que elas crescem, elas se desenvolvem justamente pelos benefícios fiscais, certo? Então isso é um ponto muito negativo da reforma tributária, essa questão de unificar os tributos em todos os estados. É muito mais fácil para o contribuinte saber o que vai pagar, sim, mas a gente tem que entender que os tributos ele também tem essa questão extra fiscal e ele também ajuda muitas regiões crescerem, né? Então, retirando isso, a gente vai ter aí um problema para muitas regiões do país. Bom, a gente tem a não cumulatividade plena. Então, a gente vai ter direito a crédito do IVA. Olha que interessante, gente. Isso é muito legal, porque assim, empresas do Simples Nacional, elas vão ter condições de gerar
créditos no IVA. Isso é muito, muito importante. Por isso que o planejamento tributário é importante, principalmente para as empresas do Simples. Elas vão poder gerar créditos e elas vão ter competitividade com empresas do lucro real e do lucro presumido. A atual legislação ela não veda o Simples Nacional fazer isso, tá? Então a gente vai ter esse crédito incidente na aquisição do bens e serviços, inclusive direitos, tá? Exceto para o uso pessoal, claro, porque a gente não vai ter incidência desse tributo no uso pessoal e no consumo, tá? Então, esse crédito, ele é permitido. E uma coisa muito, muito legal é que esse crédito é permitido independente se foi feito o pagamento do IVA pelo fornecedor. Olha só. Então, eu sei que meu produto incide o IVA e eu posso tomar esses créditos, mesmo que o fornecedor não fez efetivamente o pagamento do tributo, tá? Isso é muito legal. E a gente vai ter um teto, obviamente, do ressarcimento em espécie em créditos cumulados. Hoje, a gente tem ali, a gente gera crédito, por exemplo, de algum tributo, a gente tem o crédito ele vai sendo consumido até ele acabar, né? E nessa nova lei se estabeleceu que vai ter um teto para isso, né? Claro, é todo um aparelhamento aí do nosso sistema arrecadatório para arrecadar mais, né? Então a gente vai ter essa novidade aí também. Pode passar, Sheila. Bom, a legislação ela vai ser uniforme tanto para o CBS quanto para o IBS, porque se trata de um tributo só, que é o IVA-DU, né? Aí vocês ficam pensando assim, Fernanda, mas peraí, como que pode dois tributos terem o mesmo fato gerador, a mesma base de cálculo, a mesma hipótese de incidência, mesmo sujeito passivo, tudo isso não é bitributação? Olha, eu entendo que sim. Tem muita gente que entende que sim, né? Mas a nossa Constituição, ela não veda a criação de uma contribuição em cima de um tributo. Então, assim, ela diz o seguinte, que você pode ter um tributo sobre um fato gerador e nesse mesmo fato gerador a gente pode ter uma contribuição. Então, para cada tributo que a gente tem, para cada imposto, desculpa, que a gente coloca, a gente consegue colocar uma contribuição, tá? Então, a contribuição, que é a contribuição sobre bens e serviços, que é o CBS, ela vai para a União e o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, vai para os municípios e os estados, tá? Pode passar, cheio. Então, ali a gente vai ter o fato gerador. O fato gerador, pessoal, eu trouxe aqui, tem no artigo 4º da PLP, tá? Ele está bem explicadinho. Se vocês quiserem, depois eu ponho lá no grupo a PLP. É bem interessante dar uma lida nela, né? E ela está bem certinho, bem explicadinho o fato gerador no artigo 4º, o que vai ser a incidência, tá? E o que é interessante é que, assim, como a gente vai apurar esse fato gerador do tributo? É o que ocorrer primeiro. Então, a gente tem os bens e os serviços, e a gente vai ter ou primeiro o fornecimento, a tributação começa ali, ou primeiro o pagamento, a tributação começa ali, tá? Então, o fato gerador é o que ocorre primeiro. Ô, Fê, Pode deixa eu só passar. atrapalhar Oi, um pouquinho, que entrou pode falar. bastante gente durante a aula, que não estava no começo. Essa aula aqui, gente, a gente preparou ela com base na PLP 68, que a Fernanda acabou de falar, depois a gente pode compartilhar no grupo. Por quê, gente? A PLP 68, ela já está toda estruturada. Ela está para ser votada no Senado e a gente espera que entre Natal e Ano Novo a gente tenha ela aprovada. Né? Não sabemos, porém ela está toda estruturada. Então, como a Fernanda estava falando, estou falando para o pessoal que acabou de entrar, tá?
Mas já está falando sobre reforma tributária, estudando sobre reforma tributária, dando aula sobre reforma tributária, sendo que nem saiu a lei complementar? Não, a lei complementar ainda não foi aprovada, mas nós temos a PLP 68, que ela está toda estruturada, toda pronta, e essa aula ela está em cima da PLP 68. Então, assim, como a Fernanda está falando, fato gerador já está lá, forma de pagamento já está lá, forma de apuração já está lá. Vai mudar alguma coisa em relação às alíquotas, em relação a alguma coisa, mas toda essa aula está estruturada em cima da PLP 68, tá? Só para quem está chegando agora. Desculpa, Fernanda. Sim, existem algumas, imagina, você foi ótimo na sua pontuação. Existem algumas discussões, obviamente, vai ter, gente. É a mesma coisa da reforma trabalhista. A gente tem aí até hoje decisões que ainda não estão pacificadas sobre a reforma trabalhista, né? Tem gente que ainda chama o CPC de 2015 de novo. Então, assim, no direito, tudo é muito demorado. Obviamente que a gente vai ter muitas discussões, mas a PLP, ela já estabeleceu o básico, né? A gente não tem lei complementar ainda, a gente não tem lei ordinária ainda, né? Mas a gente sabe o que vai ser o básico. Essa questão do fato gerador, ele é básico. Ele vai ser sobre isso. Agora a gente tem ali, ó, a questão do pagamento, por exemplo, como a Sheila colocou. Se a pessoa, se o fornecedor não pagou, você vai conseguir gerar créditos. Está na lei. A gente está passando o que está na lei. Está em discussão? Está em discussão, certo? Se vai ser assim o ano que vem, a gente não sabe. Tudo isso que a gente está falando para vocês, a gente depois também vai colocar, vai fazer novamente nós vamos falar de novo sobre isso, né? A gente vai colocar de novo no curso que a gente tem aí, a gente também vai falar, entendeu? Só que assim, eu estou passando para vocês o que está hoje aqui e vai ser aprovado, tá? Então, como eu falei, um dos fatos geradores é interessante a gente lembrar no artigo 4º da questão do direito. Isso vai ser, vai ser um pouco diferente, né, do que a gente tem hoje. Porque a gente tem hoje o ITBI, a gente tem hoje o ITCMD, né, e a gente vai ter também o IBS e o CBS. Eles vão incidir sobre alienação, compra e venda, troca, permuta, dação em pagamento, locação, licenciamento, concessão, cessão, empréstimo, doação onerosa, instituição onerosa de direitos reais, arrendamento, inclusive mercantil e prestação de serviços. Nossa, então é exatamente por isso que o pessoal dos imóveis que vendem imóveis, o pessoal aí de direitos reais estão ficando malucos. Por quê? Porque a gente vai ter ITCMD, a gente vai ter ITBI, a gente vai ter o CBS e o IBS em cima dos imóveis. Eu estou rindo de nervoso, tá? Porque a gente não sabe quanto que vai colocar, o Estado e o município vai colocar de alíquota sobre, por exemplo, uma doação onerosa de uma casa. Ou, por exemplo, um inventário, né? Ou um arrendamento. Imagina só, hoje você tem uma fazenda, você sabe que você faz um arrendamento por tanto, né? E você não sabe como que vai ser o ano que vem. Então, por isso que a gente está falando sobre isso aqui. Porque é muito importante, gente, planejamento e tributário e dar atenção. A gente está falando aqui de tantas atividades econômicas, tanto tipo de empresa que vai ser afetado, que é uma coisa absurda, certo? Então pode passar aí, Tchê. Bom, então como que vai ser feita essa questão do fornecimento? É aquela coisa que a gente falou, o que vier primeiro. Se foi o início do transporte, se foi o fim do transporte vindo do exterior, se foi o fim do fornecimento. Quando o bem for encontrado sem nota, olha só, então imagina lá, não foi feita ainda a incidência do tributo, né? Mas parou lá o caminhão e o bem foi encontrado sem nota. É o momento do fato gerador. Arrematação em asta pública, como eu falei, a gente vai ter esses tributos incidindo sobre direitos. Então, dação, etc. Pode passar, Felipe.
E a questão do princípio do destino, né? Como a gente já falou aqui. A gente tem que olhar qual vai ser o destino do transporte de carga, o transporte de pessoas, dos serviços. É claro que a gente já tem hoje isso no ISS, por exemplo. O meu fato gerador do ISS é onde eu presto o serviço, independente se minha empresa está em São Paulo ou em outro estado, né? Eu estou prestando serviço, eu vou recolher o ISS ali. Mas a novidade, né, não está aí, está nos bens relacionados a eventos, a transporte de pessoas, transporte de carga, né? Então, olha só, empresas de transporte, gente, olha, eu, sinceramente, se eu tivesse uma empresa de transporte, eu estaria maluco contratando qualquer pessoa que tivesse expertise em fazer um planejamento tributário, porque realmente vai mudar muita coisa dentro das empresas de transporte. E isso, claro, que vai afetar o consumidor final, né? Que somos nós, todos nós, né? Porque a gente tem aí uma mudança bem pesada de tributação e a gente não sabe quanto que vai ficar os produtos no final aí. Pode passar, Cheio. A gente tem uma Amém. ideia, né? E por isso que a gente fez agora uma simulação de algumas alíquotas para vocês entenderem um pouco, porque a gente não tem ideia como vai ficar, mas a gente tem ideia como vai ficar, mas a gente não tem certezas. Então, nós fizemos simulações das ideias com que essa PL traz para a gente. É, Um abraço, pessoal. pegando o gancho, fica aí, peraí, Fernanda. Não, eu tô Pegando o aqui. gancho, pegando o gancho, gente, desse negócio de transporte, porque eu e a Fernanda trabalham com milhares de transportadoras, né? E veja vamos pensar juntos sobre esse princípio do destino, gente. O que que vai acontecer? Quem conhece ICMS? Não sei o pessoal aqui da aula, qual que é o nível do pessoal, mas quem conhece ICMS no transporte? Como é que funciona, gente? Pega uma carga em São Paulo, leva para o Rio de Janeiro, não é assim? Quem tem direito a esse ICMS? O governo do estado de São Paulo. Por quê? Caminhãozinho saiu aqui de São Paulo, foi até do Rio de Janeiro, não é assim que funciona? Quando chegar lá no Rio de Janeiro, quem quer voltar com o caminhão vazio? Ninguém. Então, você consegue um frete do Rio para voltar para São Paulo? É o sonho, que o caminhão não volta vazio, volta cheio. Como é que funciona hoje, gente? Quando você sai com um caminhão cheio lá do Rio, e você é uma transportadora de São Paulo, o que que você faz? Substituição tributária do frete, não é isso? Paga com o GNRE, o ICMS para o estado do Rio de Janeiro, porque vai se iniciar um novo fato gerador de ICMS, vai sair um frete do Rio de Janeiro para São Paulo. Isso, para quem trabalha com transporte, é comum. Como vai acontecer, gente, com esse princípio do destino? Só estou fazendo vocês pensarem um pouco, tá? O ICMS não vai ser mais na origem, para o estado onde sai o caminhão. O ICMS vai ser para o destino, para onde for entregue essa carga. Então, vamos pensar aqui, vamos colocar o chapéu da reforma, na mesma operação que eu falei. Enche um caminhão de São Paulo, leva para o Rio de Janeiro, não é isso? Chego lá, poxa, você está com um caminhão refrigerado voltando para São Paulo? Preciso de um frete para São Paulo. Você carrega para mim? Claro, carrega o caminhão e vem para São Paulo. A gente está falando o quê? Dois fretes, não é isso? Então, o que que acontece? O que que vai acontecer com a reforma tributária? Nesse caso, o primeiro frete, São Paulo para o Rio de Janeiro. Carreguei o caminhão, saí de São Paulo, levei para o Rio de Janeiro. Quem vai ter direito a esse, e aqui vai se chamar agora IBS e CBS. Vamos substituir a palavra ICMS por IBS, tá? Só para a gente pensar. Só para usar o raciocínio. O que que vai acontecer? Se eu pego um frete de São Paulo e levo para o Rio, esse IBS não vai ser mais do governo do estado de São Paulo. Vai ser para o governador do estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque o IBS vai para o destino. Acabou-se a guerra. Aí o segundo frete, caminhão refrigerado, maravilha, tá indo para São Paulo, carrega de novo. Carregou no Rio, trouxe para São Paulo. Quem vai ter direito a esse BS? Estado de São Paulo. Tá? Então, eu fiz esse exemplozinho aqui para vocês, só para vocês entenderem a mudança de mentalidade que nós vamos ter com a reforma tributária em relação a tudo, né? Eu fiz esse exemplo, brinquei aqui em relação a transporte, mas vai ser a mesma coisa para venda da mercadoria. Se eu tenho um Magalu enorme aqui em São Paulo, né? Como é que funciona? Olha quem tá aí, o Alexandre Ai, que honra!
Gente, tem vários amigos aqui, hein? Não posso errar, mas fiquem à Oi, Ale. vontade, depois a gente vai fazer perguntas e respostas. Então, gente, o que que acontece? Eu brinquei aqui com vocês em relação ao transporte, para a gente pensar na mudança de mentalidade que nós vamos ter com a reforma tributária. Mudança de mentalidade em relação a tributo, a fato gerador, forma de recolhimento. Depois eu vou explicar um pouquinho mais para frente, mas só para fechar o raciocínio, porque na hora que eu dei esse exemplo, acho que um monte de gente ficou com um ponto de interrogação, né? Mas como esse imposto pode ir para o Rio? Calma, nós teremos um comitê gestor. Vai ser um sonho de consumo. Se eu fosse como é que chama? Uma concursada, era nesse lugar que eu queria trabalhar. Todo o dinheiro vai para o comitê gestor e ele que vai distribuir o imposto para todos os estados e para o Brasil inteiro. Tá bom? Então, por isso que a gente não vai ter mais essa guerra, essa briga. Eu trabalho há anos com planejamento tributário, vem um gringo para o Brasil, onde é melhor eu instalar minha fábrica? Vem os governadores, vem para cá, gera emprego aqui, eu te dou redução de base de cálculo, eu te dou isenção, eu te dou crédito presumido. Os governadores, eles vão perder esse poder. Tá bom? E isso vai ficar tudo em cima do comitê gestor, e como a Fernanda claramente acabou de explicar, nós teremos uma regra homogênea, tanto do IBS para o CBS, para o Brasil inteiro. Então, esses são os grandes pontos de impacto da reforma em relação a esse ponto que a gente acabou de falar aqui. Princípio do destino. São tão simples, né? Princípio do destino. Duas palavras. Muda tudo. Economicamente, benefício fiscal, gringo que vem para o Brasil para se instalar, tudo isso vai mudar com umas duas palavras. Princípio do destino. Imposto vai ser devido ao princípio do destino. Significa o quê? Que os estados que consumirem mais vão ter mais imposto e os estados que consumirem menos vão ter menos imposto. Hoje o imposto está todo no sul e sudeste. São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná concentra a maior parte das empresas. Embora a gente tenha um vento ótimo lá no norte e nordeste, que podia ter muita usina eólica, mas elas não estão lá. Porém, tem outras que estão lá que podiam estar aqui. Então, esse raciocínio empresarial que nós temos, ele vai ser muito impactado pelo princípio do destino. Vamos falar de carga tributária, que é o assunto principal, né? Veja, era 26,5%, depois foi para 27,97%, depois foi para 28%. Eu acho que assim, como nós estamos falando em PLP, alguma coisa que vai mudar quando virar lei complementar provavelmente vai ser a carga tributária, porque ainda não foi definido, mas ela não vai fugir disso, gente. Ela vai estar entre 26,5% e 28%, tá? Alíquotas, gente, é muito importante que o nosso raciocínio com a alíquota. Gente, um dos princípios, depois a gente vai falar um pouco do nosso treinamento, mas assim, a reforma tributária ela tem novos princípios constitucionais, coisa linda. E um desses princípios se chama o quê? Da simplicidade, princípio da clareza, para ficar simples para o contribuinte. Gente, onde está a simplicidade no que eu vou explicar aqui para você? Essa carga tributária de 27,5% e 28%, ela vai ser segregada em três alíquotas, vai haver uma soma. Então, nós temos o IBS. O que que acontece, gente? Só vamos fazer um contexto histórico. O mundo inteiro trabalha com IVA. Eu fui gerente Latam há muitos anos, trabalhei muito tempo com toda a América Latina. O mundo inteiro trabalha com IVA. É muito fácil aplicar IVA para gringo, não é, Fernanda? Corporate Tax e IVA incide sobre serviço e mercadoria simples. Aí eles vêm para o Brasil e você explica para eles. ICMS, PIS, COFINS, ISS, IRPJ, CSL, eles falam, você está brincando? Imposto no Brasil é muito complexo. Então, a gente aqui no Brasil vai passar a ter o IVA, igual toda a América Latina. Mas o Brasil não é o IVA igual a América Latina. O nosso IVA aqui brasileiro, ele é dual. Só nós que teremos isso. Nós teremos o IVA dual, muito chique. Por que nós teremos o IVA dual? Chiquérrimo. Porque a Receita Federal não se conversa com os estados e municípios. Não houve uma.
uma conversa, não houve um alinhamento. Então, a Receita Federal ficou com o CBS, contribuição, que substituiu o PIS e COFINS, e o ICMS e ISS, que sempre foram dos estados, ficou com o IBS. Vamos lá, vou falar devagar, porque eu falo muito rápido, tá? Então, vamos lá. IBS ficou com Estado e município. CBS ficou com Receita Federal, União, tá? Estamos falando de uma carga de 27,5%, ok? Então, o que que acontece? A Receita Federal vai dar a alíquota dela do CBS, que a gente espera que vai ser entre 9,5%, que é mais ou menos o que a gente paga de PIS e COFINS hoje, né? 9,25%. Lembrando que, um parênteses, não vamos ter mais a análise de PIS e COFINS no real e no presumido. Isso não vem para reforma, tá? Vem tudo junto. CBS, 9,5%. O ICMS, que hoje nós temos o ICMS do estado e o ISS do município, vai se juntar e vai virar CBS, tá? Porém, cada um dos 27 estados terá a liberdade de dar a sua alíquota e os municípios também. Não parece que a gente vai ter uma guerra também? Tá aparecendo, né? Não tenho muita certeza. Então, o que que acontece? A gente vai ter a origem. Antes a gente tinha o imposto da origem, agora o imposto do destino. Então, vamos vender para o Rio de Janeiro? O que que eu vou ter que pensar? A alíquota do CBS, federal, igual para todo mundo. A alíquota do Rio de Janeiro, qual que é? E a alíquota do município do Rio de Janeiro. Vamos falar que eu vou vender para Teresópolis, vai? Então, eu vou ver a alíquota do estado do Rio de Janeiro e a alíquota do município de Teresópolis. E aí, eu vou chegar nessa planilhinha aqui que eu fiz para vocês. Eu vou somar para chegar na minha carga tributária. Então, eu vou ter a alíquota da CBS, vou ter a alíquota dos estados. Eu fiz isso aqui, foi da minha cabeça, tá, gente? Só exemplifiquei, tá? Porque ainda não estão definidas, serão definidas. Porém, veja, os estados eu pus aqui, por exemplo, vai, Paraná. Vamos supor que Paraná, a alíquota da CBS, eles alinhem que seja 8%. O município de Curitiba, vamos supor que ele diga que seja 10,5%. E a alíquota da CBS fique 9,5%. Eu fiz só para dar 27,5%, tá, gente? Só somei. A carga vai ser 27,5%. Então, quando a gente fala em alíquotas, a gente vai ter que ter essa preocupação. Lembrando que CBS, Receita Federal vai dar. IBS, nós temos 26 estados, mais Distrito Federal, 27 unidades da federação. E municípios, nós temos 5.800 ou 5.914, uma coisa assim. Então, nós teremos 5.900, eu não lembro exatamente o número, mas eu acho que é perto de 5.914 municípios que a gente vai ter que estar alinhando para descobrir qual que é a alíquota daquele município para eu poder faturar corretamente, tá? Há quem diga que a gente não vai ter essa preocupação, porque parece que a Receita Federal vai passar para a gente essas alíquotas através do IBGE e tal, mas não sei como vai ser isso, tá? Porém, vocês veem simples, gente, isso? Vocês acham que tá simples? É o princípio da simplicidade da reforma tributária, tá? Só sobre as alíquotas, a gente vai ter que pensar em tudo isso. E mais uma coisa, nós Rindo de temos, nervoso, né? nós temos mais uma Rindo coisa de nervoso. também. Nós temos alguns setores beneficiados, que houve muito lobby, né, gente, na reforma. E alguns setores, lembra daquela história? Vai comer picanha, vai diminuir a tributação da carne. Aí foram lá, diminuíram só do ovo. Vamos comer só ovo, com alíquota zero de IBS e CBS. Foi assim que foram definidos as reduções de alíquota, tá? Então vamos lá. Tô brincando aqui, gente, para a aula ficar mais leve, né? Mas veja, nós temos alguns produtos, geralmente os da cesta básica e tal, que eles vão ter uma redução de quase 0%, tá? Tem ovo, tem um
um produto que entrou assim como high level de benefício, que são os produtos da saúde menstrual. Houve um lobby enorme em cima disso, e ele quase não vai ser tributado, vai ter alíquota zero. 60% teve bastante setor que conseguiu essa redução. Gente, para quem trabalha na área tributária, sabe aquelas discussões que a gente tem de convênio 100, convênio 54,90, redução de base de cálculo de 8,80, redução de base de cálculo de 5,14, crédito outorgado? Isso não vem com a reforma, gente. A gente não vai falar mais de substituição tributária, a princípio, não vai falar mais de DIFAL, diferencial de alíquotas. Os nossos netos, né? A gente falar, sabia que tinha DIFAL? Quando a gente vendia interestadual no e-commerce pelo outro estado, sério? Não faz sentido isso? Eles nem vão saber o que é, gente. Diferencial de alíquotas, substituição tributária, redução de base de cálculo 5,14, 8,80, não vai ter mais. O que a gente vai trabalhar é com redução de percentual diretamente na alíquota. Então, nós temos alguns produtos da cesta básica que vai ter redução de 100%. Nós vamos ter alguns produtos, insumos agropecuários, alguns produtos de hospitais com redução de 11%, alguns produtos com redução de 16,5% e 30%, se eu não me engano, são dos profissionais autônomos, tá? Advogados, contadores, né? Houve um grande lobby aí Isso, vão para os ser prestadores de autônomos. serviços, né? O que para Isso, advogado, gente, é péssimo, porque hoje a gente trabalha com a fixa, péssimo. paga bem menos, né? Ô, gente, um dos recados que eu quero dar aqui é para os prestadores de serviço, tá, gente? Vai ficar mais caro para nós. Tá? A carga tributária, eu vou mostrar para vocês em números. Por quê? Porque a gente não tem tanto custo para esse mar azul de crédito, né? Por exemplo, os advogados já gente. Já a gente paga hoje com sociedade uniprofissional, sobre a renda fixa lá. Não adianta, vai ser a alíquota com uma redução de 30% e acabou, não tem conversa, tá? E assim, não vai ter mais muita abertura para eles trazerem esses benefícios. Então, assim, a alíquota é um ponto bem importante que a reforma está trazendo, tá? Então, outro ponto, gente, que é eles falam mar azul de crédito, não cumulatividade. Eu vi que alguém aqui no chat falou assim: o IVA serve como uma nova não cumulatividade? Vamos lá, aqui, ó, boa tarde. No final da aula vocês vão tirar dúvidas? Claro, gente, vamos tirar dúvida aqui até meia-noite, se vocês quiserem, tá? Já prepara aí que a gente vai responder todas. Tô brincando, mas vou responder algumas sim, podem preparar. Então, gente, uma grande coisa que eles falam é o mar azul de crédito, a não cumulatividade. Lembrando, deixa eu até falar para o menino que perguntou aqui, o IVA serve como uma nova não cumulatividade, então, vamos lá, IVA. Lembrando, temos IVA dual, só o Brasil que tem isso, a gente é chique. Então, IVA dual, nós temos o IVA para CBS e o IVA do IBS. Sim, serão não cumulativos. E se enquadra nesse slide aqui que eu estou falando para vocês. Nós teremos o mar azul de crédito. Hoje, para quem trabalha com PiscoFins, sabe que a gente trabalha com a literalização da lei. Nós temos a Lei 10.833 que literaliza exatamente o que a gente tem direito a tomar crédito. Tanto a própria Lei Candir 87 também literaliza material de revenda, insumos, energia elétrica, combustíveis. A gente tem literalizado, nós temos as rúbricas na legislação do que é admitido o direito a crédito, tá? E agora, obviamente, a gente acabou de estar curtindo o princípio da essencialidade e relevância, né? Trazendo um monte de crédito de PiscoFins. Agora vai vir a implantação da reforma com uma ideia de crédito de mar azul, não cumulatividade total. A gente pode tomar crédito de todo o custo operacional. Ah, que maravilha! Manutenção do ar-condicionado. Gente, eu não consigo pensar em outra coisa que não seja isso. Eles falam, não, vai pagar menos, porque o crédito vai ser integral, mar azul de crédito. Em suma, a gente já toma. Material de revenda já toma. Eu fiz uma conta lá, aumentei 10% o custo com café, com copo descartável, a manutenção do ar-condicionado, não consegui incluir mais nada.
Então, assim, é um mar azul de crédito? Sim, a gente não vai ter mais essa literalização. Vai ser custo operacional e todo custo operacional, inclusive o custo administrativo, a mesa, a cadeira, a folha de sulfite, o envelope, a caneta. Só que isso é muito pouco. Isso não dá nem 10% a mais do que a gente já toma hoje de todo o custo operacional, né? Então, isso é algo bem sério, tá? Não como atividade vai ser plena, não vamos ter limitações, não vamos ter as rúbricas que a gente tem hoje para se apropriar de crédito de PIS, COFINS e ICMS. O IVA, tanto o CBS como o IBS, o crédito vai ser integral, com exceção, a própria PLP fala, produtos de uso pessoal, tipo o relógio Rolex, o helicóptero do presidente, aí não vamos forçar, né? Mas o resto, tudo vai, né? É isso que ela está trazendo, tá? Uma grande ponto que ela traz também, aí que tá. Eu e a Fernanda outro dia discutimos horas sobre isso e a gente está super ansiosa para saber como vai ser, né? Porque a emenda constitucional, ela trouxe que, agora a gente não vai dar tempo de falar, né? Mas a gente tem a nova forma de apuração, a gente tem o split payment, e a emenda constitucional, ela trouxe que o crédito, gente, no split payment, né? Se ele der certo, depois a gente fala sobre isso, vai ser, faturou, você já tem direito a crédito, né? Porém, a PLP, ela já trouxe uma redação mais limitadinha. Ela falou assim, olha, você vai ter direito se o fornecedor pagar. Então, a gente está ali, emenda constitucional, PLP, qual que vai virar, né? Por quê? Porque, gente, nós não sei quantos advogados tem aqui. Hoje a gente trabalha muito com transação tributária, a procuradoria está aí negociando, a gente está podendo ajudar o passivo tributário das empresas, né? Com uma norma dessa, se o seu fornecedor não pagar, você não contrata mais. Por que ele não transfere crédito para você? Então, o supply chain vai ter um pente fino ali e a gente vai estar trabalhando para quem? Para o fisco. Para variar, né? A gente nem trabalha para ele. Então, a não cumulatividade vai ser assim. Por isso que eu até comentei aqui, atenção, né? Crédito apenas para o IBS e CBS de fatos pagos. Por conta dessa discussão, a emenda constitucional, ela trouxe aqui, ó. Hipótese em que o aproveitamento do crédito ficará condicionado à verificação do efetivo recolhimento do imposto incidente sobre a operação com bens ou materiais ou imateriais, inclusive direitos ou com serviço, desde que o adquirente possa efetuar o recolhimento do imposto incidente sobre suas aquisições. Quando eu vi esse artigo 156A aqui, gente, o que vem na minha cabeça? O varejo. O varejo tem uma rotatividade de 3 dias, gente. O varejo compra, põe na prateleira e paga o fornecedor 15, 45 dias depois, né? A gente tem uma rotatividade, quem conhece o varejo, de 2 a 5 dias no máximo, né? E como é que vai ser isso? A gente paga 15 dias, então isso vai impactar diretamente no fluxo de caixa, sim, do empresário, né? Porque vendeu, pagou. Creditou, vai ser rápido, imediato. Se der certo o split payment, gente, para os contadores de plantão aqui, ele é um conta corrente, tá? Entrou, debitou, pagou, creditou, imediato, a cada 1 minuto, a cada fatura emitida, a cada fatura recebida. A Foi gente aquilo que a vai. gente estava conversando, né? A gente colocou como está na PLP, né? É, E agora a emenda constitucional vem colocar outra coisa. Então, tem várias coisas que vão ser discutidas ainda sobre essa questão da é. E, reforma. gente, essa é a hora da gente discutir. Vamos brincar até dezembro de discutir, de pensar. Por quê? 2026 a gente já vai ter que ter um raciocínio de implantar. A gente já tem que começar a ter uma visão geral e já começar a pensar onde eu vou ter que começar, porque, gente, a gente só tem 2026, tá? Se for votada, porque eles têm mania de votar tudo antes do Natal, não é isso? Lá no dia 30 e 31, quando a gente volta do ano novo, toma um susto, né? Se acontecer na semana do Natal, a gente já vai começar ano que vem com um projeto de implantação de reforma. Supply chain, setor de compras, formação de preço, venda, sistema. Sem contar, gente, é que aqui não vai dar tempo de falar. Mas assim, a PLP, ela traz várias redações de coisas que para mim antes não era tributada e vai passar a ser.
tá? Às vezes, quando eu olho o balanço, tem um monte de coisa ali que a gente entende que não tributada, só que ele fala bens materiais, imateriais, independente, entendeu? Doações. Então, assim, vai ser o momento da gente parar e fazer um projeto e a gente só vai ter um ano para fazer. Vai ser muito rápido, né? Por Então, isso que a assim, implantação por isso que a implantação um planejamento tributário é extremamente importante, né, Sheila? Porque a gente está extremamente. tentando abrir os olhos desses empresários no Brasil, entendeu? E não falar assim, ah, não, meu contador que se vire, né? Coitado do contador que se vire, gente, porque assim, é sério, porque assim, é muita coisa para pensar. A gente tem que entender que os próprios profissionais do tributário aí, eles têm que começar a se unir mesmo e mudar a cabeça desse empresário, né? O contador, ele não pode ficar Um sozinho. empresário, né, Fernanda, que acha que nunca é com ele, é o do Simples Nacional, né? Que eles falam assim: ah, o Sim. Simples Nacional não tem nada a Ah, ver comigo. amigo, Gente, eles estão vai acontecer nada. trazendo uma coisa, o seguinte, que a empresa do Simples Nacional, ela pode optar pelo regime regular. Ela pode ser do Uhum. Simples e pagar o IBS e CBS igual uma empresa normal. Ou ela pode continuar com a regra do Simples, lá, a Lei Complementar 123, não tem problema nenhum. Porém, o da Lei Complementar 123 transfere o crédito limitado ao que ele pagou. O simples, optante pelo sistema regular, ele vai pagar os 27,5%, igual todo mundo, tá? Não vai fugir. Porém, ele Só que a transferência de vai crédito, transferir 100%. Quando você vai comprar um supply chain e você sabe que você vai ter esse crédito ilimitado, não é uma boa ideia? Talvez você sanear o cadastro dos fornecedores? E passar a contratar fornecedores do Simples que optam pelo regular para você acreditar 100% e não 5, 6% ou 12%, que é o que eles transferem no geral? Vocês já pensaram nisso? De repente os clientes param de fechar com você. Ué, por quê? Ah, porque você não optou pelo regime regular, você está ficando mais caro para mim. Vocês já pensaram nisso? Vamos pensar. Nosso objetivo aqui, gente, é fazer vocês pensarem, tá? Que a reforma tributária vai se aplicar a todos, tá? Uma outra coisa, compensação de créditos e débitos, né? Não cumulatividade para quem está acostumado, e o ressarcimento, tá? Quais serão as formas de pagamento, gente, na reforma? A gente tem uma lista, tá? Compensação, ou seja, débito e crédito finalizou, saldo devedor, saldo credor. Chega na apuração, com isso nós estamos acostumados. Deu valor a pagar? Pagamento pelo sujeito passivo. Deu valor, recolhimento para liquidação financeira. Gente, split payment, a gente vai ter que falar só dele um dia. Hoje não vai dar tempo, tá? Mas o split payment é a liquidação financeira no mesmo momento, né? Que os bancos vão trabalhar nisso e eu acredito, sim. Eu não acreditava no Pix, gente. Depois que o Pix deu certo, eu tenho certeza que o split payment também vai dar, porque eles são bons, tá? E o split payment, gente, ele vai trazer uma visão de que tudo que se compra imediatamente já compensa no banco e já compensa no tributo, tá? Gente, para quem trabalha aqui com fiscal há muito tempo, como nós, a gente tem SPED, não tem? Um monte de SPED. Eles vão trazer uma declaração pré-preenchida. A gente só vai checar e dar um ok. agora só vamos fazer uma ressalva aqui, Sheila. Tomem cuidado com aquelas empresas que falam assim: ah, não, eu compro tudo sem nota e vendo tudo sem nota, beleza? Não vai rolar mais. Tá? Não vai mais rolar. Não vai mais rolar, gente. A Fazenda hoje ela tem o melhor sistema de IA do mundo, um dos melhores do mundo, para cruzar movimentação financeira com aquilo que você efetivamente lança, aquilo que você coloca, claro, que você faturou com o seu faturamento. Então, não vai mais rolar. Split Payment já está mostrando isso, outras coisas já mostraram isso, a gente já teve, inclusive, um começo esse ano de investigação sobre isso, então não vai mais rolar essa história de, eu vou comprar sem nota, vou vender sem nota, meu, sua movimentação financeira é de 2 milhões, você tem faturamento de 200, toma cuidado. Não vai Não vai dar, mais. porque vai estar alinhado, entendeu? O boleto bancário com a nota fiscal vai estar 100% alinhado. Então, por isso que esse negócio de fatura paga na minha pessoa física, não na jurídica.
vamos ter problemas com isso. E interessante para o setor de serviço, né, gente? A gente nunca trabalhou com créditos, né? O setor de serviços agora vai ter crédito, porque agora ele é gerido, será gerido pelo IBS. Né? Por isso que vai mudar muito a vida do prestador de serviço. Recolhimento pelo adquirente, só que eu vejo uma substituição tributária mais para um setor específico, tá, gente? Que é o e-commerce. A PL está trazendo. Só que esse setor aqui ainda está muito. Tem muita discussão, ainda não sei como vai ser, mas a princípio eles querem passar toda a responsabilidade pelo recolhimento para a plataforma do e-commerce, né? Então, isso aqui vai parecer uma substituição tributária, mas só para o e-commerce. E o recolhimento por a quem a lei complementar atribuir a responsabilidade, que é esse caso aqui que eu estou falando, tá? E aí, gente, teremos, gravem, E, D e F. E, D e F. Nós temos três tipos de regime: regime específico, regime diferenciado e regime favorecido. EDF. EDF. Grava igual SPED. EDF. Regime específico, diferenciado e favorecido, tá? Os regimes específicos, eles estão no artigo 161295 da PLP 68. Gente, agora é hora de PLP 68, tá? Lá tem tudo, tem mais de 200 artigos. Tá trazendo toda a estrutura da reforma, tá? Não vai passar inteira, mas vai mudar muito pouca coisa, porque a estrutura está muito pronta, tá? Os regimes diferenciados e os favorecidos. Quais são os favorecidos? Zona Franca de Manaus não vai mudar, vai continuar, porque não dá para mexer na Zona Franca de Manaus agora. E o Simples Nacional. Esse é o favorecido. Então, eu explicar um por um, tá? Então, os regimes específicos. Quem são as empresas, os setores que vão trabalhar com os regimes específicos? O setor de combustíveis, o setor financeiro, bancos, tá? Operações com bens imóveis, ou seja, é, imobiliárias, planos de assistência à saúde, concurso de prognósticos, sociedades cooperativas, serviços de hotelaria, a parte do PERS, sabe aquele pessoal da diversão? Então, hotelaria, parques de diversão, parque temático, agência de viagens, turismos, bares, restaurantes, atividade esportiva. Olha isso aqui, gente. Atividade esportiva desenvolvida por Sociedade Anônima de Futebol. Por que só futebol? Vôlei? Não. Pesca? Não. Tênis? Não. Só o futebol, tá? Que entrou para os regimes específicos, com uma tributação específica. Aviação regional, operações alcançadas por tratado ou convenção internacional, inclusive referentes às missões diplomáticas, e os serviços de transportes, quais? Rodoviário intermunicipal, interestadual, ferroviário e hidroviário, mas é transporte coletivo de passageiros, não é de cargas, tá? O de cargas está no normal, setor de transporte, tá? Isso aqui é transporte de pessoas, tá bom? Como é que vai funcionar? Esse time aqui, o que que ele tem de específico? Uma redução na alíquota de 60%, tá? Bem alta. Lobby fortíssimo, tá? Então, esse setor aqui, ele tem uma redução de alíquota. Se eu chegar naquela tabelinha que eu pus lá, 8% do estado, 6% do município, mais o CBS, em cima dos 27,5%, eu tenho uma redução na alíquota de 60%, tá? Então, aqui, agora, um outro setor. Ah, e tá aqui também, ó. Coloquei redução da alíquota. Serviço de educação, saúde, dispositivos médicos, acessibilidade com pessoas com deficiências, medicamentos, tá aqui. Produtos com cuidados, básicos da saúde menstrual, alimentos destinados a consumo humano, produtos de higiene. Ó, os agropecuários aqui, ó. Entraram na redução de 60%. Tá? Comunicação institucional, atividades esportivas, bens relacionados à soberania, segurança nacional, segurança de informação e segurança cibernética. Quem entrou na redução de 30%? Diferenciado. Específicos, os diferenciados, tá? 60% e 30%. Quem entrou nos 30%? Os prestadores de serviço, as sociedades uniprofissionais. Então, entrou os advogados, arquitetos, assistentes sociais. Sabe o que eu estava vendo aqui outro dia? Entraram, gente, biólogos, contadores, economistas, museólogos. Sabe quem não entrou aqui? Os médicos.
não entraram aqui, tá? Pode ser que entrem depois, tá? Mas na PL eles não estão com só os veterinários, ó, os médicos veterinários e zootecnistas entrou aqui com a redução de 30%, tá? Os Nem os médicos, dentistas, não. né? Nem os dentistas também. Interessante É. isso. Vamos ver como vai ser a cena dos próximos capítulos. E os setores diferenciados mais incentivados serão produtos da cesta básica, tá? Lá no artigo 114 tem um anexo lá, ovo, carne, tem os produtos lá que vai ter uma redução de 100%, ou seja, não será tributado, tá? E o setor favorecido, qual é, gente? Simples Nacional. Ele vai ter essa opção aí de optar pelo regular ou se manter no simples, né? Vedada a apropriação pelo fornecedor, transfere para o adquirente e o montante efetivamente pago no simples. Foi que eu falei a jogadinha, né? O do simples só transfere o que ele pagar efetivamente se ele pagar com base na Lei Complementar 123, tá? Se ele optar pelo regular, vai transferir 100%. Aí tem que fazer continha. Zona Franca de Manaus, para ela continuar a ser competitiva, para quem sabe trabalhar com a Zona Franca, nós sabemos que nós temos PPB lá, redução de IPI, corredor de importação, né? Benefícios de ICMS, vendas isentas, tudo isso vai continuar, né? Provavelmente vai mudar muita coisa, que nem o PIN para entrada lá, provavelmente vai mudar alguma coisa, mas, a princípio, ela continua com a mesma carga tributária, tá? Um outro ponto também que eu quero lembrar vocês, gente, obrigações acessórias na reforma tributária. Para os analistas fiscais de plantão que está aqui, está todo mundo perguntando como vai ficar. Nós vamos trabalhar com soluções integradas, né? A Receita vai trazer uma declaração. A princípio, gente, eles não falam em tirar um SPED, tá? Mas, gente, o jeito que ela está sendo feita, ele vai cair em desuso. Não vai fazer sentido. Por quê? Porque toda transação de faturamento, recebimento e pagamento vai estar tão na mão deles que eles já vão conseguir trazer uma declaração pré-preenchida. Para que vai? O SPED ele vai cair em desuso automaticamente, porque ele vai ter as mesmas coisas, né? Mas o que é interessante, gente, vai ser por conta do princípio do destino, o que mais vai pegar é cadastro. Por quê? O cadastro do seu cliente, rua, endereço, bairro, estado, que vai definir para onde vai o IBS. Então, eles vão fazer, eles têm umas ideias aí de saneamento de cadastro, empresa que não está regular, empresa que não está operante, empresa sem movimento, fatura por uma, faz por outra. Isso, os cartórios estão muito alinhados, porque isso vai ser o princípio para aplicação do princípio do destino. Então, os cadastros, uma coisa que a gente precisa começar a mexer já é em cadastro, sabe? CNPJ inativo, sabe? Vai ter que mexer. Ah, a empresa tem 15 filiais, cada uma fatura. Vamos alinhar os faturamentos desses 15 filiais, os fornecedores, porque isso vai impactar diretamente nas informações que o fisco vai estar recebendo. Tá? Então, nós temos o cadastro com identificação única, domicílio tributário eletrônico. Ah, gente, uma coisa muito legal que eu adorei na reforma. Hoje, ICMS, a gente tem 17 inscrições estaduais. Quantos SPED fiscais a gente entrega? 17. Não é isso? Um para São Paulo, um para Santa Catarina, um para Paraná, um para Minas. Vai ser consolidado. Uhul! Então, a gente vai consolidar tudo. Toda operação de IBS, CBS, a gente vai consolidar todos os CNPJs de uma pessoa jurídica e vai gerar uma única guia, paga para quem? Comitê gestor. Ele que se vira e divide, entendeu? Então, isso assim vai economizar muito trabalho burocrático, né? Isso é uma grande coisa boa da reforma. Declaração pré-preenchida, consolidação das inscrições estaduais, né? Pagamentos com várias modalidades, como eu falei, compensação, split payment, pagamento. E vamos para o final, já estamos acabando. Nós fizemos algum aqui, eu peguei aqui isso aqui que eu achei sensacional, essa linha do tempo do período de transição. Isso é importante para a gente ver como o tempo está curto para entender sobre a reforma. Quem deixar para o ano que vem vai ficar perdido. Então, aqui, ó, 2023 tivemos a aprovação da PEC 45. 2024 já tivemos aqui a PLP 68. 2026, gente, já acaba a Piscofins, já entra a CBS.
tá? E 2027, 28, 29, 30, vai entrando o IBS gradativamente até 2033. Então, assim, a gente vai ter praticamente um ano para poder implementar, pensar, reajustar. E quem dormir vai perder dinheiro, vai deixar dinheiro na mesa, entendeu? Porque vai ser um período. Nós, advogados, gente, sabe o que eu vejo? Eu vejo 20 anos a gente trabalhando com ICMS e com IBS. E trabalhando com período. Com prazo prescricional, discutindo auto de infração de ICMS, discutindo auto de infração de CBS e IBS, e discutindo também no processo administrativo, já que eles têm a mesma base de cálculo e a mesma alíquota, uma decisão que sai no CARF e uma decisão que sai estadual sobre a mesma base de cálculo, o mesmo fato gerador. Vamos ter bastante Repetir minha voz de trabalho. novo. Vai ser É isso ótimo, né? mesmo. Para É quem isso mesmo. entende. Para quem entende, para quem sabe, para consegue visualizar. Eu, gente, sou uma entusiasta da reforma. Eu, embora tenha tudo isso, eu acho que eu gosto de trabalho, sabe? Eu acho que vai gerar bastante coisa para a gente ajudar o empresário, né? E vai simplificar também, né, gente? Toda essa regra, eu que trabalho muito tempo com transporte, eu e a Fernanda, gente, a gente tem manifesto, a gente tem CTE, a gente tem CIOT, a gente tem um monte de coisa que a gente está há 5 anos implementando e vai cair tudo Tudo. quando entrar o IBS e a CBS. A ideia é o seguinte: sempre quando tem uma mudança, a gente sempre vê os pontos negativos primeiro, né? Porque a gente sempre tem que pensar nisso também, né? Mas existem pontos positivos? Sim, existem pontos positivos. A questão é que 90% das empresas brasileiras elas não trabalham de forma correta. Elas não fazem o recolhimento de forma correta. A gente sabe disso. E a questão da tributação no Brasil, ele é muito pesada, né? Só que com a reforma, a gente vê que isso pode ser amenizado se existir, claro, um planejamento tributário. Gente, estou batendo muito em cima disso porque realmente é o que precisa para ontem nas empresas, né? Então, assim, com o planejamento tributário, a gente tem como amenizar esses pontos negativos e aproveitar aquilo que vem de bom da reforma tributária, né? Que é essa simplicidade, entre aspas, como a Sheila disse, né? Essa questão dos créditos, vai dar muito trabalho para um contador. Imagina, o contador, coitado, tem que falar tudo que a empresa gasta agora no Simples Nacional, tudo que ela tem, né? Como se fosse um lucro real aí, fazer. Mas são coisas que a gente vai ter que adaptar às empresas agora, né? Então, com esse fechamento aí da própria Receita de fiscalização, a gente precisa mostrar esses pontos negativos para os empresários e precisa mostrar para eles que eles podem trabalhar de uma forma correta dentro da reforma e que eles não precisam ficar correndo riscos, né? Então, eu acho que é mais isso assim que a gente também pensa nessa questão da reforma tributária. Sem dúvida. E assim, a gente fez uns comparativos aqui só para a gente começar a pensar como vai funcionar a reforma em números, tá? Então, fizemos esse comparativo aqui, por exemplo, com uma empresa de serviço, de tecnologia, tá? Um exemplo. Primeiro, gente, quem gosta de IVA por dentro aqui, Grossap, né? E põe por dentro, 9,25, zero, não vai ter mais. Por quê? A ideia é que o contribuinte, quando vá no mercado e compra um quilo de farinha, ele consiga fazer a conta, porque o pessoal não sabe o que é Grossap, não sabe fazer por dentro e tal. Então, primeiro, IVA por fora, né? Então, vamos supor, um produto aqui eu tenho 935, tá? É um exemplo, tá, gente? Para chegar em 27,5%, eu pus uma CBS aqui de 9,29% e o IBS de 18,68%. Exemplo, tá? Não sei como vai ser, mas vai ser entre 27,5% e 28%. Tá? Então, veja que eu fiz por fora, ó, 935 vezes 9,29%, 848. 935 por 18,68, 1.706,42. Quanto que eu tenho de 935 de carga tributária? 27,97%. 2.555,06, ok? O preço total após a reforma, a implantação, seria o quê? 935 mais 2.555. Esse seria o valor do meu produto, 11.690. Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Seria assim, por fora, tá?
Fiz aqui hoje o nosso imposto por dentro, aqui embaixo, tá? Aí daqui eu já fiz o comparativo. Então, veja, com a diferença pós-reforma, vocês estão vendo? Eu tenho um aumento efetivo no desembolso de 16,90%. Como você chegou nisso? Vou mostrar. Como a gente trabalha hoje? É 10 mil reais, não é tudo mil? Não é tudo 10 mil? O imposto por dentro? Então, 10 mil, 0,65 de PIS. Fiz aqui um cumulativo de PIS/COFINS, tá? 3% de COFINS e 5% do ISS. A gente tem 8,65 de carga, correto? Então, 10 mil, fiz aqui por 0,65, 3, cheguei em 8,65. Qual que é o meu preço? O mesmo, 935. Não é assim? Chego em 10 mil, mas qual que é o meu custo? 935. Com a reforma por fora, vocês veem que aumentou? Então, a gente vai ter que pensar o quê? Formação de preço. Gente, vocês estão conseguindo acompanhar? Próximo. Fiz o mesmo exemplo aqui para uma transportadora, tá? 1 milhão, tá? Vida real hoje, 1 milhão. Lucro real. Imposto por dentro, pus aqui 1,65 de PIS, 7,5 de COFINS, 12% de CMS. Transportadora, transporte interestadual, vamos supor, tá? Uma carga de 21 e 25%, tá bom? Mil vezes 1,65, 16,5. Mil vezes 1 milhão vezes 7,6, 76 mil. 1 milhão vezes 12%, 120 mil. Qual que é a carga aqui? 21 e 25%. Quanto eu tenho de imposto? 212, não é isso? 787, meu preço líquido de tributos, tá? Vamos apurar, vamos apurar. Quais são os custos de uma transportadora? Combustível, lona, corda, e todo mundo trabalha com TAC, né? Contrata um monte de TAC aí, que tem o do Simples Nacional, a maior parte deles. Você sabe que tem aquela regrinha lá da líquida só de 75%. Apliquei aqui, tá bom? Então vamos lá, crédito de CMS, 18% sobre esses custos, 72,9. Considerei 4% aqui, porque são do Simples, transfere só o que pagou, R$ 800. Crédito de CMS, 81.800. PIS/COFINS, os mesmos custos, tá? 400 de combustível, 50 mil de lonas e cordas e 20 mil subcontratando o TAC. Para o PIS/COFINS, sabe que tem aquela regrinha de uma redução, né, de 75% na alíquota quando contrata TAC. Hoje é assim que funciona. Então, pus um crédito de só 6,94%. E o resto pus o crédito integral, 9,25%. Então, eu tenho de crédito de PIS/COFINS aqui 43.012. Como é que fica a minha apuração hoje? Simples, tá, gente? PIS/COFINS, 90, débito 92,5. ICMS 120 mil, tá vendo? Os débitos estão aqui. E os créditos, 43,12 de PIS/COFINS e 81.800 de ICMS, tá? Quanto que eu vou pagar aqui? 87.687. Isso aqui, vida real. Todo transportador vai conhecer assim. Como é que vai ficar na reforma? Minha formação de preço, 787. Quando eu aplicar, vocês veem que já aumenta um pouquinho? Sem os créditos. Vamos considerar os créditos? Mundo real, vai. Vamos supor que agora eu vou tomar o crédito integral, vamos supor que meus subcontratados do Simples optem pelo regime regular. Então, eu tomo um crédito de 20 mil, vamos supor. Vamos dizer que eu tenho custo com manutenção do ar, copo descartável de café, sei lá, arrumar o tapete. Gente, não é muita coisa que vai ter de crédito a mais Uber. do que não toma. Uber, sei lá, alguma coisa assim. Pus aqui um pouquinho a mais, vai. 30 mil, tá? Aumentou um pouquinho, então quando eu for apurar na CBS e do IBS, é a mesma coisa, eu acabo tendo uma diferença de 3%. Gente, a empresa de serviço vai sofrer um pouquinho. É um exemplo, tá? Mas quando eu vejo, isso aqui é vida real, isso aqui é uma transportadora, não vai mudar muito, tá? Gente, só pus da transportadora aqui, nem pus da indústria. Da indústria vai ficar para a próxima, porque já são 3h30. Eu e a Fernanda fala muito. A gente fala demais, né, galera? Daqui a pouco o pessoal vai falar, pelo amor de Deus, acaba isso logo. Deixa eu ver se tem pergunta aqui no chat. O IVA serve como uma nova. Você tá aí, consultor 02 ainda? Será que ele tá aí ainda? Eu acho que a nossa produção fechou o chat. Tá bom. Eu tô sim. É,
Você conseguiu entender? Consegui, consegui. Ficou claro agora, É, né? Que você colocou no comecinho, né? Eu falei, ah, ele vai entender depois. É. E o Fábio quem quiser Cunha? falar, gente, Ah, pode, Fábio Cunha, nossa produção nossa aí. produção, verdade. Elas A devem me abrir nossa, para tirar ó, dúvidas no final. Ele já fez. quem quiser fazer uma pergunta, pode levantar a mão aí, pessoal. Se Aí, tiver ó, alguma você falou sobre questão, o princípio do destino, né? Para as empresas de serviços que antes colocavam na nota fiscal, né? Serviço prestado no município de tal, para evitar que você ficasse naquela confusão de alíquota, cadastrar a empresa no CEPOM, né? Isso vai acabar ou isso vai modificar? Vai modificar, né? ficar. Vai modificar, porque a gente vai ter um belo saneamento de cadastro por todos os órgãos federais, porque isso vai ser um ponto de dinheiro, né, Alexandre? Você já pensou? Os municípios e estados, o dinheiro para cair no cofres públicos deles vai estar vinculado ao cadastro do consumidor. Né, do consumidor, tanto de mercadoria como de prestador de serviço. Porque o comitê gestor só vai repassar o dinheiro ao estado, ao município, quando a cadeia tributária com aquele produto acabar. Eu estava até comentando outro dia que eu creio que a gente vai ter novos CFOPs, novos códigos nas notas fiscais, para eles É, entenderem quando exato. encerrou a cadeia. Por quê? Porque o dinheiro vai ficar parado no comitê gestor até a cadeia acabar. Quando a cadeia acabar, passa para São Paulo, passa para o Rio, passa para Teresópolis, passa para Curitiba, né? Mas um E lado bom é que acabou a bitributação. Acaba, né? Porque assim, se é destino, é destino. Você vai prestar é, o serviço para o Rio. Você está em São Paulo. Você vai prestar para o Rio de Janeiro, aquilo vai para o comitê gestor e vai ser repassado ao município do Rio de Janeiro. Tá certo isso? Ou certo, não? mas assim, Alexandre, eu acho que sim, só que a gente vai ter outras discussões de bitributação que eu já vejo, tá? Sim, Vem não, tudo bem. TCMD, ITBI, junto com o É. IBS. Então, assim, sai uma discussão, entra outra, Durante a fase né? transitória vai dar confusão. Concordo Exatamente. com você. Mas é que É, hoje dá confusão, assim, tem município que você, sem cadastro no CEPOM, você paga duas vezes, não tem conversa. Paga. graças a Deus no Depois você tem que CEPOM. entrar com. É, É, o inclusive CEPOM tem que entrar com agora. processo administrativo. O CEPOM, desde o ano passado, pelo menos aqui em São Paulo, ele foi ilegal, né? Foi considerado ilegal pelo É. STJ. Então, aqui nós não temos mais São Paulo e a maior parte dos municípios já retiraram isso, né? Porque os que se Uhum. manterem, eles vão perder no judiciário, né? Mas você pegou, Alexandre, essa regra do CEPOM, Fortaleza ainda tem, tá? que ela tá Fortaleza ainda clara. tem. É isso aí. Cíntia. Vou deixar a Cíntia perguntar também. Ah, sim, obrigada. Boa Boa tarde. tarde. A dúvida é que, não sei, né, se você tem isso bem um pouco mais claro, é em relação à apropriação dos créditos, né, que vocês comentaram aí que a gente só vai ter direito caso tenha um recolhimento por parte do fornecedor. Como que vai funcionar isso? Como Boa. que a gente vai ter essa certeza, né? Porque hoje já é complexo. Cíntia, isso aqui, outro dia, Fernanda, ficamos horas discutindo isso, é um assunto. Por quê, gente? A emenda constitucional, ela trouxe essa abertura que poderia se transferir sem haver o pagamento. Mas a PL, ela já trouxe uma outra redação, falando que teria estar uma condição do crédito só ser transferido após o pagamento. Isso é muito Pagamento. sério, porque a gente vai virar o fiscal do nosso fornecedor, né? Fica um fiscalizando o outro. Então, Cíntia, como eu te falei, a emenda abriu a possibilidade, a PLP fechou. A gente vai ver como isso vai sair na lei complementar, tá? É, Mas eu ainda vou não te está decidido. falar, mas eu vou te falar. Eu acho grande. Eu, Sheila, tá? Que não sou ninguém na fila do pão. Eu acho muito grande a possibilidade do crédito estar vinculado ao pagamento do fornecedor. Porque o Eu fisco gosta também. que a gente trabalhe para ele, né? Porque a gente vai ficar, cara, se você não paga imposto, eu não pego o crédito, não vou pagar, não vou comprar mais de você. Então, sabe aquela estratégia que alguns empresários têm? Não vou pagar imposto quando sair um PPI, quando sair um regularize, eu vou lá e É, faço uma negociação. Isso ah, não vai rolar, né? É que como os Então, times são diferentes, né?
No momento entre a apuração e recolhimento, o momento que eu tomo crédito, a gente vai acabar ficando no prejuízo aí, talvez, né? Tem aí um mês ou E até um pouco assim, o mais. fluxo de caixa, né, Cíntia? Você já É, pensou? sim, O fluxo de caixa ele inverte, né? Enquanto a é. gente fica com o dinheiro do fisco de 20 a 40 dias, até 55 dias, dependendo do ramo, com essa nova regra, pagou, saiu. O banco, se o split payment der certo, ele já vai colocar na nossa conta o valor sem o imposto. Porque o imposto ele já vai abater e já vai lançar para o comitê gestor. A gente só vai acompanhar. Nossa, eu tô assim muito ansiosa para ver a declaração pré-preenchida e o split payment, sabe? Porque eu fico imaginando por segundo, sabe? Faturou 1.000, já entrou 900, sabe? Porque é isso. Essa é a promessa, essa é a ideia. Então, na verdade, a gente vai só acompanhar a entrada e a saída. Ah, faltou nota, devolveu, amortizou, neutralizou. É basicamente isso. Por isso, gente, a implantação bem feita, ok. Agora, a implantação mal feita vai deixar dinheiro na mesa, sim. Bom, pessoal, agora que a gente já viu os pontos mais críticos da reforma, você deve estar percebendo o tamanho do impacto e o quanto que é essencial estar preparado. Pensar no futuro e no seu negócio. Imagina agora ter um conteúdo completo que orienta você em cada etapa de adaptação, trazendo tranquilidade, segurança para enfrentar a reforma da maneira estratégica e sem sustos. Se você pudesse contar com um guia estruturado que te oriente de um jeito prático e seguro em cada decisão, imagina, a gente tem um material que aborda cada detalhe da reforma, garantindo que você entenda e que aplique as mudanças com confiança em qualquer cenário. Pois é, a gente preparou um curso específico para isso, um conteúdo profundo, prático e estruturado para que a reforma tributária seja uma oportunidade de crescimento e não um risco, como vocês puderam ver nesta aula. A reforma tributária, ela bem planejada, um planejamento bem feito, colocando essas informações em prática, a gente consegue passar por isso daí e a empresa ela consegue passar por isso sem riscos, certo? Então a gente está lançando hoje o método RTD. É um curso 100% online que te oferece o conteúdo passo a passo com todo o suporte que você precisa. Assim que você se inscrever, você vai receber um e-mail com login, com senha, para acessar a plataforma, onde estão as aulas e os materiais de apoio. Isso, gente, é um curso dividido em 7 módulos práticos e rápidos, criados para te guiar em cada etapa necessária para adaptar o seu negócio à reforma. Já no primeiro módulo, você vai compreender o conceito do IVA Dual e as novas diretrizes da reforma. Isso é essencial para você ser capaz de saber com clareza como a tributação vai ser calculada e aplicada na sua empresa, evitando surpresas e mantendo o controle sobre os tributos devidos. Depois vem o módulo 2, que você vai aprender com as novas alíquotas e o princípio de destino, que afeta o valor que você vai ter que pagar, né, gente? Que a gente vai ter que ver a alíquota lá do destino. Com isso, você vai conseguir otimizar o planejamento do fluxo de caixa e vai poder antecipar os impactos para se preparar financeiramente, protegendo os lucros e aumentando a segurança do seu negócio. E aí vem o módulo 3, onde você aprende a gerenciar os créditos fiscais de uma forma estratégica. Isso traz benefícios diretos ao caixa da empresa, o que te dá a garantia de recuperar os valores devidos e maximizar o aproveitamento dos créditos, melhorando ainda mais a saúde financeira, gerando uma economia significativa a longo prazo. Logo, depois vem o módulo 4, onde você aprende a ajustar os contratos e preços de um jeito estratégico, alinhando as mudanças ao planejamento da empresa. Com isso, você consegue proteger a margem de lucro, repassando de um jeito inteligente os custos para não comprometer a competitividade. E no módulo 5, você vai organizar e monitorar os pagamentos e as obrigações fiscais para evitar problemas de atrasos e multas, garantindo que a sua empresa fique sempre em conformidade e preserve a sua reputação.
Aí vem o penúltimo, módulo 6, que a gente vai ver as estratégias de planejamento tributário estruturado, ou seja, gente, é um as is e um to be. Então, aqui você vai ser capaz, além de minimizar os impactos, descobrir oportunidades de economia e entender o que você tem que fazer para implementar. Esse é o objetivo. Esse módulo vai te ajudar a enxergar o lado estratégico da tributação. E no módulo 7 a gente vai trabalhar com simulações. Sheila, vou estudar um ano isso? Não, gente, são 7 módulos bem rápido, bem prático para você. A gente preparou, né, tudo prontinho para você aprender de forma rápida tudo que você precisa entender sobre a reforma tributária e já está preparado o ano que vem. Então, a reforma tributária, na prática, aplicado diretamente no seu setor de atuação. Você vai ser capaz de tomar decisões com base nos dados reais da sua empresa, garantindo uma adaptação precisa e direcionada para o perfil do negócio da sua empresa ou da empresa que você está atendendo. Passando por esses módulos, do jeito que você aprende no curso, você vai saber exatamente como garantir uma adaptação tranquila e assertiva, sem surpresas, com o respaldo de um conteúdo claro e confiável, né, Fernanda? Que é o que precisa Isso aí, agora. gente. Agora, para ontem, né? E como que a entrega dessa primeira turma ela vai ser ao vivo, a gente vai dar uma chance, né, de todo mundo participar das aulas, tirando dúvidas com a gente. Além disso, você vai acessar o grupo exclusivo dos alunos, onde vai estar junto com os outros profissionais da área, vai ter a mesma experiência, trocando experiência, encontrando apoio. Isso é uma coisa muito importante, ter este grupo de apoio enquanto você está passando por esse período aí de adaptação da reforma. E a gente sabe que investir numa adaptação estratégica como essa é uma decisão importante. E pensando nisso, né, a gente estava pensando assim, como que a gente vai ajudar esse pessoal? A gente vai tirar total o risco desse investimento das suas costas. A gente vai dar, gente, uma garantia de 10 dias. Você entra no curso, acessa o conteúdo, assiste as primeiras aulas e se por qualquer motivo sentir que o conteúdo não é para você, não é o que você esperava, é só avisar que a gente devolve 100% do valor investido, sem complicação e sem pergunta, né, Fernanda? Exatamente. Então, a gente quer que você se sinta seguro nessa decisão e confiante que você está no caminho certo para proteger o seu negócio ou proteger o negócio do seu cliente. Aliás, Uhum. quando a gente protege o negócio do cliente, a gente também está protegendo o nosso, né? Então, assim, tá bom. Fernanda, Sheila, vocês já falaram, já entendi tudo, mas quanto que vai custar este curso com todos esses conteúdos? As inscrições elas vão ficar abertas até sexta-feira agora. E o valor do investimento desse curso, gente, ela é de 1.797, R$ 1.797. Mas, como essa vai ser a primeira turma e a gente está falando aqui na aula em primeira mão, para quem entrar ainda hoje, a gente vai dar um cupom de R$ 500 de desconto. O cupom ele se chama Aula Grátis, tudo junto. Tá no link, tá? Vocês podem ver o link aqui embaixo, ou lá no grupo que a gente vai lançar. Ou seja, usando o cupom Aula Grátis, tudo junto, o curso vai sair por 12 vezes de R$ 132,57, gente. Fala sério. Ou um 297 à vista, que aí já tem um descontinho, Paga né? nem o McDonald's. Pagarei o PEC. Isso que essa oferta do cupom é limitada. Então, se você estiver assistindo a gravação da aula, pode até tentar o cupom para ver se ele ainda está ativo, mas ele pode não funcionar, não estar mais funcionando, tá? Então, se você quer entrar para essa turma, essa condição especial, aproveita a oportunidade agora, enquanto ela ainda está disponível. Pois é, pessoal, a gente pode pensar assim, será que é muito? Será que é pouco? Será que esse valor vale a pena? Vamos pensar quanto que vale a segurança de evitar armadilhas fiscais que podem custar milhares. A gente sabe disso, gente. Uma dívida tributária, um problema tributário custa milhares para a empresa, às vezes milhões, às vezes quebra uma empresa. Então, quanto que vale estar na frente da concorrência para se adaptar com precisão e confiança?
Esse curso, né, é importante falar que ele é resultado de anos da nossa experiência no campo de batalha, errando, acertando, para que você receba tudo isso de uma forma clara, prática e mastigada, para ganhar tempo. Pensa quando pode custar uma decisão errada ou a tranquilidade de saber que você está no caminho certo, isso não tem preço. Com apoio em um material confiável, não tem como medir isso, não tem mesmo. Se for ver mesmo, parcelando, o custo para ter acesso a esse conhecimento, ele é muito baixo, ele é baixíssimo. Isso mesmo, pessoal. Se a gente pensar, vale muito a pena para a gente ter esse conhecimento e começar isso daí, implementação ano que vem. Por isso, agora é a hora de agir. Não vamos deixar para depois o que pode garantir agora o seu futuro saudável, seguro e estratégico do seu negócio ou dos seus clientes. Essa é uma oportunidade, um acesso a um conteúdo exclusivo, um guia claro, prático, com uma linguagem fácil para enfrentar a reforma tributária. E está no alcance por esse valor especial. A gente vai soltar o link de inscrição aqui no chat da aula e também no grupo de WhatsApp para facilitar junto com o cupom. Então é só clicar, ou se você estiver assistindo aqui embaixo, deve ter um link também, e garanta sua vaga para dar esse passo para proteger seu negócio com confiança e segurança. E para fechar, né, com chave de ouro, né, Fernanda? Vamos fazer tem umas perguntinhas que o pessoal mandou aqui sobre o curso, né? Então, Uhum. assim, eu vou perguntar e Sheila responde, tá? Ah, tá bom. Sheila responde? Beleza, vamos Sheila lá. responde. A gente vai Tá fazer bom. um sketch agora da Sheila responde. Ah, então vamos lá, vamos no Sheila Responde aqui, meu Deus do céu. Olha essas Aqui, ó, perguntas aí, hein? a Vamos Ariana lá. perguntou assim: por que eu preciso aprender isso agora? Será que eu não posso esperar as regras entrarem em vigor? Daí eu vejo. Se quiser perder dinheiro, né, gente? Porque a PLP está pronta e estruturada. Ano que vem já vai começar a implementação. Então você já tem que começar a pensar agora o que vai mudar e como você vai implementar essas mudanças, porque a princípio 2026 já vai sair o CBS, já vai entrar o PIS/COFINS. E o ICMS sai de 2027 gradativamente até 2033. Então, assim, esse é o momento de preparar, estruturar a implementação que tem que se iniciar ano que vem, por conta da E PLP sabendo aquilo que a gente já falou, né, Sheila? A base já está pronta. Por já mais está que a gente vai pronta. ter aí várias leis complementares, leis ordinárias e tudo mais, a base é essa e é o que a gente está Sim, ensinando aqui, sim. né? Aqui, ó, o Murilo perguntou: o conteúdo não vai ficar desatualizado logo? A reforma tributária, gente, é um processo contínuo, mas durante esse ano de acesso, o pessoal que entrar, como a gente já trabalha com isso, respira esse assunto todo dia, tudo que vai mudar, a gente vai atualizar no curso e ele nunca vai estar desatualizado. A gente vai trabalhar nessa atualização junto com vocês. Sim, vai ser uma coisa contínua, né? Uhum. A Jaqueline 235 perguntou: será que eu vou conseguir adaptar na minha empresa? O curso ele é justamente focado em tornar uma adaptação prática e passo a passo. Então, a gente vai caminhar junto com você em cada módulo, garantindo que você não apenas entenda as mudanças, mas sabe exatamente o que você tem que fazer para aplicá-las no dia a dia. Essa é a ideia. Eu achei engraçada essa pergunta aqui do João da Silva. João da Silva, tá escrito aqui. Ah. Eu consigo achar essas informações na internet? Eu não consigo achar essas informações na internet de graça? Completo, atualizado, estruturado, acho difícil, né? Então, o nosso é completo, atualizado, organizado para aplicação prática, do jeito que a gente preparou. Não, você não vai achar. É exatamente por isso que a gente criou o curso, para que você tenha sempre um conteúdo confiável e que não precise perder tempo procurando, assistindo um vídeo de 40, um vídeo de 50, entendeu? Você vai passar meses querendo entender tudo que a gente vai te passar de uma forma estruturada. Exatamente. Então, assim, você consegue achar vários conteúdos na internet, é óbvio, né? Só que a Uhum, gente justamente fez um arrebanhamento aí desse conteúdo, entendeu? Para poder exatamente. colocar tudo num curso só. E tem outra, gente. O mais interessante é você participar dessa comunidade, com outros profissionais da mesma área.
né? Sim. Que isso é uma coisa muito legal, porque às vezes você está ali tentando entender na reforma tributária e tudo mais, sozinho na internet, você não tem nem com quem trocar essa experiência, você não tem nem como, nem como tirar as suas dúvidas que vão aparecer, porque vai aparecer. Gente, vai aparecer Exatamente. porque não tem jeito, né? Com E certeza. por último aqui, ó, a Ana Paula de Lima perguntou: o curso tem suporte? Gente, essa primeira turma a gente vai entregar o conteúdo todo ao vivo. Então, vocês vão estar com a gente, tá? E no final de cada aula você pode tirar as suas dúvidas. Além disso, a gente vai ter um grupo de alunos para poder trocar experiências, que isso é valiosíssimo. E no decorrer do ano, se a gente sentir que tem algum conteúdo que todo mundo precisa saber, alguma coisa nova, a gente vai marcar umas aulas tira dúvidas para vocês sempre tenham a informação e suporte que precisa. Nós vamos pegar na sua mão e seremos o seu suporte. Então, dessa implementação com base no que a gente vai estar ensinando no curso, tá bom? Exatamente, gente. Para lembrar, a gente também sempre está se atualizando, a gente está vivendo isso dia a dia, a gente respira Uhum. isso, Sim. certo? Eu tenho certeza, eu e a Sheila, a gente recebe ali todos os dias notícias da parte tributária e a gente tem que estudar muito para poder passar isso para vocês. Então, a gente está disponibilizando todo esse conhecimento para vocês por esse preço muito, muito, muito baixo, né? Por quê? Porque a gente acredita que isso é necessário, certo? Sim. A gente acredita que é necessário que os empresários e os profissionais da área tributária também acordem para isso que está acontecendo. Porque isso vai ter 2 meses a gente tem para a implementação da reforma e o que a gente vê é que as empresas não estão se preparando, certo? Então, gente, é isso. O próximo passo ele está na mão de vocês. O link está com cupom aqui no chat do nosso vídeo aqui. Já já a gente vai passar no grupo. Qualquer coisa pode chamar a gente no particular, no WhatsApp também. Aproveita essa condição especial que a gente está esperando para ajudar vocês a enfrentarem a reforma com confiança, com segurança. E a gente se vê do lado de cá. Um Beijo, abraço, gente. A gente se Sheila. encontra pra cá. Muito Beijo. obrigada a todo mundo. Um Obrigada, abraço. Tchau, pessoal. tchau. Tchau.